Então, esse vídeo eu vou falar sobre bets, sobre o jogo do Tigrinho, sobre esses influenciadores que andam levando as pessoas, né, a ficarem viciadas nesses jogos, né? Esse é um ponto importante que devemos levar em questão, né, que eu acho extremamente importante para a gente trabalhar essas questões sobre essas casas de apostas, né? O que está acontecendo com a nossa população brasileira, pela qual elas estão perdendo, os nossos brasileiros estão perdendo muito dinheiro referente a isso. Então, o que leva, né, uma pessoa a cair nessa armadilha digital, desses jogos online, referente ao que a gente já tinha visto, né, principalmente porque veio essa CPI agora, né? Parece que Parece que foi um jogo calculado, né? Porque tivemos também, depois vocês verem no outro vídeo meu, referente o escândalo do INSS, né? O rombo de 90 bilhões, né? Nas nossas contas. E a gente tem aí, veio junto a CPI, né? Referente a isso. E aquilo ali é meio que um teatro, né? Que, pelo fundo, na verdade, os aquela cúpula que está lá, né? Vão fingir que estão importando com vocês, mas na verdade eles estão querendo arrumar um jeito de buscar mais impostos, né? Arrecadar mais impostos sobre essas plataformas, porque muitas delas não pagam, né, imposto, muitas vezes o dinheiro vai para fora, não roda pelo capital aqui dentro, que a gente tem alguns jogos que também são, que eu vejo que são viciantes, que são jogos de loterias, que já tem imposto em torno de 60%, quase. Vamos pegar a Mega Sena, por exemplo. A Mega Sena você tem aí, são só 40% do valor arrecadado que é distribuído para prêmios, os outros 60% é ficado para o Estado, né? Então, como que é uma loteria federal, então fica tudo ali, né? A diferença é que eles têm um período, tem uma normalização. Já esses jogos online, a pessoa pode jogar a qualquer hora. Ele funciona de 7 por 24, então são 7 dias por semana e 24 horas. Qualquer momento, fácil acesso. Tem um design chamativo, né? Que é um design, esse design online, ele é bem chamativo. Então, esse é um ponto que também devemos levar em consideração, né? Então, esses jogos, tipo o Bet, ele acaba aguçando, né, a sua mente. E eles te dão pequenos ganhos, né, diferente das loterias, outras coisas, que muitas vezes é um pouco mais difícil de estar fazendo algum ganho, né? Temos até lá a Loto Fácil, alguns jogos. Se eu estou falando porque eu já joguei quando era mais novo, né? Participava de bolão de trabalho, coisas desse tipo. Mas ao ponto de vista, né, a gama, né, é a ficha, os bônus que você ganha na entrada. Então, isso dá um intuitivo de ganho rápido, né? Essas coisas gratuitas, né, esses ganhos, essa sensação de ganho, né, te leva a ficar imerso dentro daquele ponto, né? Como se fosse um vício, um tipo de droga que faz esses jogadores adentrar nesse sistema. E o outro ponto, né? Eles usam pessoas com grandes engajamentos nas redes sociais para atrair mais pessoas, né? Na verdade, essas pessoas normalmente elas nem jogam, tá? Ou a conta delas é feita uma parceria, né? Com certeza. Então, o ID delas está um limite de ganho, e muitas vezes elas estão ganhando por recomendações de pessoas que estão entrando. Por exemplo, a pessoa tem 1 milhão de pessoas, né,
Se ela pôr lá 10 mil e ela ganha por porcentagem de valores que essas pessoas entram, então elas faturam muita grana. Então, o ponto, né, sabe que todo mundo vai jogar, né? Grande parte do povo vai jogar e as pessoas que vão jogar, elas vão deixar uma gama de dinheiro ali dentro. Além que ela separa uma parte do seu tempo, né, impacto no tempo dela, para estar jogando esses jogos digitais que, além de extrair o seu tempo que era para estar usando para alguma coisa, ela está usando para entrar em algum vício, né? E, além disso, que ela pode estar perdendo dinheiro. Esse aqui é um ponto para vocês levarem em consideração, né? Esse ponto da perda do dinheiro. Só para vocês terem ideia, as Bet e jogos de Tigrinho, só no ano passado, eles faturaram 20 bilhões de reais. É muita grana, é muito dinheiro que está sendo retirado da população brasileira e enviado, né, para e provavelmente esse valor ele não é retido aqui no Brasil, ele é para fora. Que vou dar um exemplo, né? Que entrou foi na verdade 23 bilhões, né? E o faturamento foi de 20. O que que é? Dos 23 do volume que entraram para ele, bilhões, 3 bilhões eles retornaram de premiações. Isso está na parte do marketing, pagando as pessoas, né, que estão, os digitais, influencers, cantores famosos, outras pessoas, né, que até você vê aí na CPI, né, a Virgínia e o Rico, que participaram. Você vê que eles estão se importando é com o dinheiro deles, né, com o ganho que eles vão ter, né? Muitas vezes, e ali fala que os influenciadores estão jogando, ou, na verdade, eles fazem um marketing, divide a tela para mostrar como funciona, mas ele, cada usuário ele tem um ID, né? Então, esse ID, na hora que vai fazer a propaganda, ou quando o cara vai jogar, eles geram uma melhora no ganho dessas pessoas. Então, esse é um ponto extremamente importante que temos que levar em consideração, né? Então, esses jogos eles levam um nível de estímulo e conquista, né? E competitividade, né? Então, ali é gerado também um aspecto muito, muito, muito nessa parte de buscar ganhar, aí fica mostrando pessoas que estão ganhando, você também pode, é só você fazer um ponto, fazer aquilo, e ali vai gerando um ciclo viciante. E muita gente perde muito dinheiro. E eu, como educador financeiro, desenvolvedor de pontos de a pessoa buscar essa liberdade financeira, que é uma construção, não é um dia para o outro. Muitas vezes eu falo muito para pessoas que jogam em jogos tipo Mega Sena e outros também, que era para estar reservando esse dinheiro para na construção, né, da sua aposentadoria ou da sua liberdade financeira, que é o ponto mais importante, aposentadoria é a sua liberdade financeira, que muita gente, mesmo que aposenta, ela não tem uma liberdade financeira. Então, essa é a questão, né, que tem que voltar a trabalhar. Então, você tem que, e esse é um acúmulo. O que as pessoas estão fazendo? Elas estão dando liberdade financeira para outras pessoas, ou outras pessoas que já têm muito, e elas distribuem o pouco que elas têm. E esse impacto do tempo, né, esse vai gerar nessa pessoa um grande impacto psicológico, que a gente tem muita gente que acabam tirando, né, a sua própria vida devido a questões financeiras, por falta de organizações, né? Então, esses jogos atraentes, eles acabam levando a pessoa a perder a grana, ou pode destruir um casamento, destruir um ponto de equilíbrio, porque muitas vezes uma parte, né, que nós temos, né, quando ganhar, dá um estímulo muito bom.
Mas quando perde, a gente fica naquela sensação de querer buscar novamente atrair esses ganhos. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que levar em consideração, né? Então, esse vídeo é para mostrar para vocês, né, que tivemos duas pessoas aí que você tem que saber com quem que você está seguindo, a índole daquilo ali, né? Porque não é tudo que aquela pessoa é a lei, né? Então, por exemplo, talvez você segue um cantor e tal por causa das músicas, mas será que ele leva esses valores que são a base do seu crescimento, seu desenvolvimento, e deixá-la te influenciar em outro ponto, né? Porque a criação do seu desenvolvimento pessoal, até mesmo profissional, tá? Isso eu falo porque quando você está com problemas financeiros, né, isso impacta também no seu desempenho profissional, né? Porque a sua mentalidade está um pouco espessa, principalmente na hora que você tem uma perda significativa, você fica naquele ponto de retornar, você já gerou, ali foi já gerado pequenos ganhos e perdas, e depois começam as perdas maiores, ou ele gera aqueles ganhos, você acha de porcentagem significativa, mas na hora que você tende, né, aquela parte do nosso ser humano do ganho, né, e principalmente da ganância que é gerada durante esse processo, a gente acaba apostando um pouco mais alto, é aí que a gente começa a ter as grandes perdas, né? Então, na soma disso, se você pegasse esse dinheiro e revertesse em o seu conhecimento, né, para você sair dessa parte do ponto da ignorância e depois buscar entender como aplicar o seu dinheiro, que esse é um ponto estratégico, conforme o seu perfil de investidor, que aí você vai pondo dinheiro, você vai montando sua carteira e seu plano de liberdade financeira. E isso pode durar 5, 10, 15, 20 anos. E como que eu falei no outro vídeo, devido a esse impacto do INSS, muita gente nem vai conseguir aposentar, ou esse sistema vai decair de vez devido a essas fraudes, né? E aí a gente vê grande parte, um grande público da população se perdendo em jogos, né? E aí você, que usa tudo isso no Brasil, né? Parece que a gente tem grande parte do povo brasileiro, ele é bastante sentimental. Então, a gente são muito mais sentimentos, a gente são muito aquela hora, a gente se envolve mais sentimental. Então, muitas vezes a gente esquece um pouco de usar a razão e buscar a eficiência. Por exemplo, nos Estados Unidos, 53% da população investe, aqui no Brasil, 3%. Então, isso indica que as pessoas elas não preocupam muito com o seu futuro, né? Que a ideia de investir é fazer um planejamento e estratégia. Então, não se deixa perder, né? Esses pontos que é o ganho e perda fácil, né? Saber estrategicamente. Então, se você tem alguma dúvida, algum problema sobre como montar, como se desenvolver mentalmente, se você quer saber mais sobre o mercado, então siga aqui o canal. Se você tiver dúvidas, pode entrar lá no meu Instagram, me chamar, que eu estarei ali para ajudar vocês, né? Então, Deus abençoe cada um. Pense bem, né, sobre aquelas pessoas que você está seguindo, porque elas podem te influenciar em caminhos errados. Também peço a vocês que curta esse vídeo, compartilhe para os seus amigos, deixe um comentário embaixo, que isso ajuda bastante. Siga o canal, que vai trazer mais conteúdos referentes, vou trazer mais conteúdos referentes a mercado financeiro a cada dia. Mas vou ensinar alguns pontos de investimento. Se você quer aprender realmente, né, a investir, mudar esse padrão de vida, buscar um plano de liberdade financeira, pode estar entrando em contato comigo, que ali
vou fazer uma análise com você e criar um planejamento estratégico conforme o seu padrão de vida atual e aqui as mudanças que você precisa ter, beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo.